Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, né, eu vim falar um pouquinho com vocês, né, dos motivos, né, por que eu resolvi criar esse canal, né. Vocês já devem ter visto outros vídeos meus, né, que o meu intuito aqui é realmente conversar, né, trazer um pouquinho para vocês sobre o universo, né, dos estudantes, principalmente dos estudantes de psicologia em si, né. Quando eu resolvi criar esse canal foram por alguns motivos, né. Um deles, né, foi realmente poder compartilhar ali um pouquinho da minha trajetória, em relação ao meu curso, em relação também à minha faculdade, né. Eu sempre pesquiso, né, aqui no YouTube, para entender um pouquinho como que é o dia a dia dos estudantes, o que eles acham sobre psicologia, o que eles estão aprendendo. E eu percebi que, assim, os conteúdos que eu achei, né, de estudantes, ou são muito antigos, ou são só vlogs, e eu sentia falta de algo mais, né? Alguma coisa que eu sentisse mais uma conversa, uma troca. Então eu falei assim, gente, algumas dúvidas que eu posso estar passando, algumas questões, né? Pode ser comum a outros alunos, né? Principalmente, né, dos estudantes de psicologia, né? Mas também para outros estudantes também que estudam na Estácio, alguma outra instituição, ou que pretendam ingressar nessa área, né? Para poder estar tendo essa troca, né? Outro motivo também, né, foi a questão da timidez. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida. Geralmente eu começo, né, assim, tem algumas pessoas que acham que eu não sou tímida, mas isso acontece mais, né, com pessoas que eu tenho ali contato, né, mais contato no dia a dia, mas quando eu chego no lugar eu fico mais tímida, mais travada. Pra poder fazer, né, esse canal, fiquei, assim, sério, anos, porque mesmo antes de entrar na graduação eu já tinha vontade de criar um canal, mas eu ficava pensando o que eu vou falar, o que eu vou contribuir. E se vocês verem, né, tô aprendendo aqui a conversar, enfim, dialogar com vocês aqui agora, né. Então, assim, nesse momento, né, da graduação foi um momento onde eu vi que realmente fazia sentido eu trazer essas questões da faculdade, né, trazer a questão do curso. E essa questão da timidez, até porque quando eu me formar, né, eu pretendo atender de forma online. E apesar de ser uma coisa que você não tá ali em contato, né, direto com a pessoa, você tá ali no virtual, ao vivo. Então, assim, eu acho que essa questão de eu praticar aqui no YouTube, conversar com vocês, expor, né, ideias, falar, vai ajudar tanto nessa questão de eu vencer a timidez, até o meu raciocínio de ideias, de conseguir falar, né, com o outro, falar assim com a câmera sem ter vergonha, né. E também uma outra coisa foi a questão até anotei, né, alguns pontos aqui para eu poder não esquecer, né. Também nessa questão da troca, né, entre nós estudantes, né. Eu fiquei muito feliz com os outros vídeos que eu postei aqui no canal. Foi bem aceito, assim, eu nem esperava, né, mas eu tive várias curtidas, vários comentários, algumas pessoas já estão me seguindo, e assim, apesar de ser um número pequeno, né, de 21 pessoas por enquanto, até onde eu tava gravando esse vídeo eram 21 pessoas, mas assim, você já vê, né, que tem gente ali seguindo, comentando, interagindo, isso é muito legal. Pretendo que a gente cresça nessa comunidade, que vocês comentem no vídeo, que troquem as experiências de vocês, se vocês quiserem comentar, né, sobre algum assunto, alguma questão, eu acho muito interessante. E até pra gente, né, que vai seguir essa área de psicologia, essa questão, eu acho muito importante a gente ter um canal, até pra gente conseguir divulgar melhor o nosso trabalho. Muitas pessoas, né, depois que a gente estiver formada e tudo mais, a gente vai ter mais conhecimento técnico para trazer vídeos aqui, né, conseguir ajudar as pessoas mais no dia a dia. E eu acredito que pode ser até uma ferramenta da gente captar, né, novos pacientes, enfim, porque o YouTube cada vez cresce mais. E ultimamente eu tenho visto vários criadores de conteúdo até falando que recentemente, né, o YouTube ele tá dando muita visibilidade para canais novos. Então acho que é o momento, né, da gente criar o nosso canal, da gente começar a trazer ideias, divulgar, até pra gente conseguir, né, ter essa habilidade, né, com a câmera e tudo mais, vencer esse medo, né, de se expor. Inclusive até pro futuro, né, pensando em atrair novos pacientes. Se vocês quiserem criar algum curso, alguma mentoria, alguma coisa. Então acho que, assim, vencer essa timidez aqui, eu acho que é o que vai conseguir ajudar muita gente no futuro. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo, compartilhem comigo a sua experiência, se vocês têm vontade de criar um canal, se vocês têm um canal, se vocês tiverem também, deixa aqui que eu posso também tá seguindo vocês, comentando também nos vídeos.
tá bom? E eu espero que, assim, se você tem essa vontade de criar um canal, alguma coisa assim, que vocês comecem, que vocês vão, porque assim, eu acho que a gente, como muita gente fala, né, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, e eu acredito que é isso, né, tanto na nossa profissão, quanto na época que a gente está estudando, então é um pouco disso que eu queria trazer pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.